Bom, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui no canal da RET, na página do Facebook, no sábado à tarde, para nós levarmos adiante essa conversa sobre esse tema tão candente, numa época de pandemia do novo coronavírus. E só isso explica nós estarmos no sábado à noite fazendo uma live sobre esse tema. É um tema que, em outra circunstância, poderia ser um tema convencional, né? Falar sobre saúde mental no Brasil poderia ser um tema convencional. Mas, na verdade, não é um tema convencional, certo? É um tema que tem a ver porque eu conversei com os nossos expositores e falei que nós temos que estar situando isso nesta circunstância, a circunstância de uma pandemia no Brasil. O Brasil, nós, no meu tempo de vida, eu nunca passei por uma pandemia, e eu acredito que ninguém aqui passou por uma pandemia, porque a última pandemia que teve foi em 1918. Né? Então, é uma circunstância excepcional, todos esses elementos são excepcionais, né? Nós vivemos um tempo extraordinário e um tempo muito difícil, porque afeta a saúde mental de todos nós, sejam aqueles que estão em quarentena, sejam aqueles que não estão em quarentena, porque existe toda uma circunstância muito dramática, não apenas em termos de Brasil, mas principalmente o Brasil, porque o Brasil hoje é, no mundo, um dos focos da pandemia. E esse tema da saúde mental no Brasil, em termos de novo coronavírus, ele é um tema que coloca esses desafios. Até porque nós ainda não fizemos o balanço de tudo isso. Né? Estamos longe ainda de fazer um balanço sobre os danos dessa conjuntura extraordinária. Eu estou aqui com 3 jovens profissionais de saúde, né? Psicanalistas, um enfermeiro, né? Uma das pessoas está na linha de frente do combate ao novo coronavírus, né? A Ana Celeste Casulo e o Matheus Kunst são psicanalistas, né? A Celeste, ela é mestranda em psicologia na Unesp. O Matheus, ele é doutorando em psicologia na Universidade de São Paulo, né? E o Evandro, que está conosco, é um profissional, né? Um enfermeiro, que também é mestrando, enfim, são pessoas que têm uma experiência clínica, uma experiência da linha de frente, e vai estar contando essa experiência. Eu acho que essa é a função dessa live, né? Conversar com essas pessoas para elas estarem colocando essas impressões, fazendo essas análises sobre essa conjuntura extraordinária, né, da pandemia no Brasil, né? No cartaz que nós divulgamos, essa live é essa foto que eu considero uma foto trágica, né? Porque é a foto do povo brasileiro, né? Realmente é um luxo você ter condições de fazer quarentena, né? É um luxo nós não estarmos nessa situação, né? Como milhões e milhões de brasileiros, enfim. E é uma situação dramática,
porque nós estamos ainda no pico da primeira onda da pandemia no Brasil, né? E alguns governadores, ou os governadores, prefeitos, eles sinalizaram em flexibilizar a quarentena. Então, há 3 dias, a quantidade de mortos ela está acima de 1.000 pessoas. Né? Nós já ultrapassamos os 50 mil mortos, só aqueles que são notificados como Covid-19. Eu acredito que esses números são números a fantasia, porque a subnotificação na área da saúde, e isso basta ser um pesquisador minimamente informado, ele sabe que a subnotificação é muito grande nesse país. É um país de endemias e os dados eles estão ocultos. Então, com certeza, a quantidade de contágio já deve ser 3, 4, 5 vezes maior do que eles falam, já passou de 1 milhão de contágios pelo Covid-19, e a quantidade de mortos também, fora outras ocorrências que não entram nessa estatística, que são as pessoas, são as mortes ocultas, aquelas mortes que não têm uma relação direta com o Covid-19, né, mas que estão ocorrendo, porque o Brasil é o país das endemias, o Brasil é o país das precariedades, enfim. É um quadro, gente, eu diria, trágico. Né? Ele continuaria trágico se nós não tivéssemos a pandemia, porque nós temos o pior governo da República no Brasil. Então, já como se não bastasse o governo Bolsonaro, nós ainda temos que encarar em 2020 uma pandemia, né, num país tão vulnerável, né, no sistema público de saúde. Poderia ser pior? Poderia, se nós não tivéssemos o SUS. Né? Mas nós temos um SUS que, durante anos e anos, ele foi subfinanciado, inclusive nos governos da centro-esquerda, os governos do PT, Lula e Dilma, subfinanciaram o SUS, né? E foi sucateado pelos governos neoliberais. Governo Temer, né, com aquela lei, aquela medida do teto do gasto público, né, e o governo Bolsonaro. Então, quer dizer, poderia ser muito pior. Né? Então, hoje a nossa conversa é uma conversa com esses profissionais, né, que estão na linha de frente, né, um do combate à Covid-19, né? Os dois, a Ana Celeste e o Matheus, eles também estão na linha de frente né, de uma forma indireta, eles estão fazendo clínica com pessoas que estão vivendo essa conjuntura da pandemia. Então, a ideia é ouvir essas experiências. Eu começaria com a Ana Celeste. Se o Matheus e o Evandro não se importarem, de jeito nenhum. Primeiras damas, vamos fazer. Tranquilo. Né? Então, a gente colocaria, né? Ana Celeste poderia começar falando. Vamos ter um tempo aí de 20 a 25 minutos. Quando faltarem 5 minutos, eu apareço na tela só para notificar. E depois eu passaria a palavra para o Evandro. Pode ser, Evandro? Pode sim, tranquilo. A fala da Ana Celeste. E para concluir essa nossa conversa, né, os psicólogos gostam muito, né, roda de conversa, essa conversa virtual, né, vamos concluir com o Matheus. Né? Eu pediria que vocês, no começo, se apresentassem, falassem o que vocês quiserem falar. Né? Então, vamos começar a nossa dinâmica. Quem quiser fazer perguntas, fiquem à vontade. Aqui do lado tem um chat. Podem colocar as perguntas, que eu estarei atento, porque no final a gente vai
estar conversando, certo? Agradecendo a todos vocês que estão assistindo. Esse vídeo, ele vai ficar no repositório do canal da RET Debates. Então, quem não está podendo assistir agora, pode assistir depois. E, enfim, vai estar circulando, né, porque é uma contribuição desses tempos de quarentena. Então, vamos começar. Eu passaria agora a palavra, né, sem mais delongas, eu passaria a palavra para a Ana Celeste. Por favor, Ana. Bem, primeiro gostaria de agradecer, né, de estar debatendo com pessoas tão queridas, né, infelizmente um assunto muito triste, mas que é importante a gente refletir sobre essa realidade, para que a gente, só refletindo criticamente sobre a realidade, é que a gente vai começar a ter a possibilidade de construir, ou pelo menos vislumbrar possibilidades de saída coletiva, né? Se é que é possível. Bem, eu preparei minha fala baseado, assim, em algumas pequenas situações que eu venho observando já há um tempo durante a pandemia, né? Comportamentos das pessoas. Primeiro, algo que me chamou muito a atenção foi um negacionismo, assim, que negava, inclusive, o princípio de realidade, né? As pessoas, elas não queriam aceitar, em hipótese alguma, né, a realidade, essa realidade, esse real impossível mesmo, né, até de se dizer, né, que marca o corpo e que traz consequências para o corpo do sujeito, que foi essa pandemia, né? Talvez, aí a gente pensa um monte de coisa, talvez por medo da morte, talvez por medo de ter que se deparar com isso, né? Com isso que é tão impossível de suportar. E aí os dias foram passando e eu comecei a observar outros movimentos das pessoas em relação ao cuidado de si, né? Ao uso de máscaras, por exemplo. Isso me chamou muito a atenção. A maioria, sempre que eu ia ao centro da cidade, eu observava que as pessoas, elas usavam as máscaras ou na mão, ou no queixo, né, ou solta, tiravam a máscara para comer alguma coisa, ou pôr a mão na boca. Mas, assim, nesse comportamento, o que me ficou muito claro era no sentido de ser um comportamento que era era uma espécie fora da lei. Eu estou cumprindo a lei, mas ao mesmo tempo não estou. Eu estou burlando, né? E aí eu fui observando que isso também revelava um certo desprezo com a vida, com a sua própria vida e com a vida do outro também, né? A insistência dos comerciantes e de muitos trabalhadores, que a gente entende a situação deles, a gente sabe que no Brasil, o Brasil é muito pobre, é muito miserável, e as pessoas precisam trabalhar de dia para comer à noite. Então, existia esse lado, mas nem todos estavam nessa posição, né, de precisar trabalhar dessa forma, e outras pessoas não, né? A gente percebia claramente que elas queriam abrir o comércio porque queriam abrir para fingir de conta que estava tudo normal, como não uma negação, mas uma abnegação, né, com todas as características de uma perversão ali, né, onde você tem esse descaso com o seu próprio corpo, com a sua saúde e com a saúde das pessoas que vivem com você, né, que você aparentemente ama, gosta,
que isso faz com que a gente pense, né? E aí a gente pensa várias coisas, que tem algo dessa ordem, tem algo, uma ordem de uma irracionalidade, uma ignorância que é muito cultural do Brasil, né? O Brasil, ele é anti-intelectual, culturalmente anti-intelectual, basta a gente perceber como é que se tratam os nossos artistas intelectuais, com todo desprezo. Então, é um médico que está falando, né? Os cientistas que estão falando, sei lá, eles só falam besteira, eu não acredito mesmo neles, né? E ter esse lado de uma ignorância, né? E com esse movimento bolsonarista, ficou muito claro que as pessoas que embarcaram nessa, que embarcaram mesmo de corpo e alma, eles abriram mão de qualquer tipo de pensamento mais racional, né? Eles embarcaram uma irracionalidade pela irracionalidade, né? Um anti-intelectualismo por um anti-intelectualismo do pior que a gente já viu aqui na história do Brasil. E isso também, né? Um negacionismo, que a gente chama de negacionismo, mas eu diria que é uma abnegação, né? Uma abnegação, porque o que fica muito claro é que existe uma certa dificuldade dessa população de lidar com a morte, de lidar com a castração, né? Que é isso, a morte e a castração, é isso que eu não posso dar conta, é isso que me angustia, né? É isso que eu não posso reverter, é isso que eu não tenho como negar, porque ela está ali, né? É existir e deixar de existir. Eu estava existindo e simplesmente deixei de existir, né? E eu percebo que tem algo que não é só uma negação, porque mesmo a negação, diante do princípio de realidade, né, que a gente está imerso nele o tempo inteiro, você consegue perceber que tem algo, olha, não dá para eu negar mais. E aí sofre, vai fazer sintoma, né, vai chegar no hospital com uma crise de ansiedade, com uma crise de pânico, né? Por quê? Porque não tem mais como negar. Mas a insistência de alguns grupos, né, de algumas pessoas insistir, né? Eu cheguei a pensar, mas isso deve ser algo meio que delirante. Mas quando você começa a ler e tentar compreender um pouco a história do Brasil, você vai percebendo que é algo da ordem de uma perversão, né? Eu abnego isso, né? Eu vou abnegar. Isso é um ponto, esse é um ponto que me chamou bastante atenção, e que eles tiveram um representante, né? Um líder que dizia, olha, faça. E isso daí me fez pensar também um livro que eu li há pouco tempo, eu vou pegar aqui para vocês darem uma olhadinha. Que é esse aqui, O Efeito Lúcifer, né? Esse livro é de um americano. Quem fez psicologia deve conhecer, é o famoso experimento de aprisionamento de Stanford, né? Que ele pretendia estudar a situação do corpo do prisioneiro diante de uma situação de aprisionamento. Só que, nesse experimento, ele acabou encontrando uma outra coisa. Ele tinha se programado para achar uma coisa e descobriu outra, que é a obediência cega à autoridade. Isso é muito Brasil, certo? Isso é muito Brasil. Nós temos uma obediência cega a qualquer tipo de autoridade. E aí eu queria fazer uma diferença entre autoridade e autoritarismo. A autoridade, subentende-se que essa pessoa tem alguma condição, né, seja intelectual, né, sobretudo intelectual, de conduzir as pessoas para um determinado caminho. Mas aqui no Brasil,
não existe a autoridade, né? Porque ela é esfacelada, essa autoridade é esfacelada, ela passa a ser aplicada pela família, e aí é a lei da família, é a lei, e aí isso se torna autoritário, porque é a lei daquele outro ali, é como ele acha que deve ser, né? Não tem nada que ampare esse poder total, né? Que é esse poder familiar, que não existe mediação, não existe, porque não existe nação, não existe povo, não existe nada disso, é tudo muito esfacelado aqui, né? Então, existe uma obediência cega, certo? A um poder autoritário. E aí essas pessoas, elas começam a agir de acordo com o que o líder deseja que ela faça. Então, elas perdem a capacidade de fazer juízo de valor, ele é enfraquecido, né? E aí você vai ter grupos, não chega a ser massas, não são massas, são grupos de pessoas que agem como um grupo, que seguem um líder cegamente aquelas leis, aquilo que ele acha que deveria fazer, como se aquele líder fosse um pai, aí a gente pode pensar em totem e tabu, né? Freudiano, mas eu vou trazer esse livro aqui porque ele é mais simples, né? Não é psicanálise, é psicologia social, ele é mais leve para ser lido, bem mais tranquilo. E aí essas pessoas, elas começam a seguir cegamente. Então, elas se apoiam uma nas outras e elas têm a necessidade de que todos neguem também, todos abneguem aquilo também, né? Como uma espécie de fundamentalismo religioso, né? Porque a religiosidade fundamentalista, ela necessita disso. Se um deixar de crer, a fé de todos fica abalada, né? O fundamentalismo, ele vai mais ou menos nesse caminho. Então, me parece que esse movimento, sobretudo dos bolsonaristas, que foram os que mais foram à frente, vamos abrir o comércio, vamos reabrir tudo, vamos fazer, né? De invadir hospital para provar que os médicos estão errados, que os enfermeiros estão errados, essa doença não existe, é um complô comunista que também beira um pouco as paranoias. A gente também pensa em paranoias quando a gente vê esse tipo de movimento, e isso me deixa muito preocupada enquanto psicanalista, enquanto psicóloga, porque na hora que esse líder falhar, para onde e que ele vai falhar, o que vai acontecer com essas pessoas. Então, você percebe um adoecimento, né, uma mistura de paranoia, com claros traços paranoicos e outros traços claramente perversos, uma abnegação, não diria que é só um negacionismo, porque se fosse, isso já tinha caído desmanchado, né, mas ainda existe pessoas que bem menos pessoas, mas que durante um tempo eles entraram, né, nisso, e aí agora está mais calmo, mas isso não significa dizer, porque está mais calmo, que desapareceu e que deixou de ser um problema. Em algum momento, essas pessoas, elas podem reaparecer, e isso é pior do que o que está sendo hoje. Por quê? Porque na hora que começar a aparecer as nova contradição, a nova situação, eles tendem a reaparecer. E aí você vai ter um outro problema, talvez muito maior do que Bolsonaro. Talvez muito maior do que os militares, né? Ninguém sabe qual a bizarrice que essas pessoas, elas, né, serão capazes de eleger se tiver eleição, que a gente não sabe, é uma indeterminação, a gente não sabe o que é que vai acontecer, mas provavelmente é algo muito mais bizarro do que o que a gente teve até hoje. Porque isso é alimentado por uma cultura, né,
de completo anti-intelectualismo. As pessoas, a próprio processo de educação é um processo de educação funcional, né? Eu estudo para trabalhar, para ganhar dinheiro. Não é um processo educativo que vai causar algo em alguém, vai despertar nele alguma coisa. Não, ele é meramente prático, que é uma característica dessa juventude neoliberal. Eles são práticos, pragmáticos. Eu estou estudando para isso, eu estou fazendo pós-graduação para isso, vou fazer uma graduação X por isso, isso e isso. Essa praticidade, ela foi alimentando ainda mais o irracionalismo, que é parte da miséria cultural do Brasil. Então, esse anti-ciência. O Brasil, ele tem essas características, ele é anti-ciência, né? Você vê pipocando igrejas, né? Pessoas. Teve uma cena aqui perto de casa, saiu na Páscoa, sei lá, que eu me lembrei do filme O Sétimo Selo de Bergman. Um padre na frente, uma santa, que eu não sei qual é, e as pessoas lá andando a pé em penitência para acabar com o coronavírus. E isso, eu acho que todo mundo deve ter visto em alguma cidadezinha, como se isso fosse resolver alguma coisa. Muito pelo contrário, essas pessoas saem, elas vão se contaminar, elas vão contaminar os outros. É justamente o que a gente não precisa agora, né? De oferendas para qualquer tipo de Deus, para a gente poder sair dessa situação. Mas que isso demonstra um processo de adoecimento, né? Não de alguns indivíduos, mas de toda uma sociedade extremamente adoecida, que necessita de cuidados, né? Que necessitam de investimentos na saúde, sobretudo na saúde mental, né? Por quê? Porque você já tem uma cultura anti-intelectual, uma cultura anti-ciência, uma cultura em que se dá muito mais valor a dinheiro do que ao conhecimento. As pessoas querem dinheiro. Isso é coisa de um país pobre, que foi colônia, que foi escravista, e que hoje é um país de economia atrófica, né? E aí produziu esse tipo de miséria. Então, você vai ter outras questões que eu venho observando, né, nesses últimos dias. A dificuldade de elaboração de luto. Eu vi num jornal sensacionalista, claro que é sensacionalista, um caso de uma família, uma moça saiu para um churrasco, segundo a reportagem. Mas, assim, a gente entendeu que ela contraiu, não sei como, se foi no churrasco, se foi trabalhando, não sei, o coronavírus, e contaminou o avô e a mãe, e eles vieram a falecer por conta disso. O desespero desta criatura no momento de enterrar seus entes queridos, né? E que não era mais uma mera culpa, né? Era um remorso, porque um remorso profundo, né, de se sentir responsável, e que de fato por essa situação, né, por não ter seguido à risca os conselhos da Organização Mundial de Saúde, né, de não ter seguido isso, e que por esse negar, provavelmente esse negacionismo, segundo o que a reportagem dizia, era que ela tinha saído para ir num churrasco, né? E isso explica, de fato, o desespero dessa pessoa, né? Dessa família. E mesmo que não fosse, mesmo que fosse trabalhar, né? Mas ali aquele trabalho não valeu a pena, né? Preservar aquele trabalho e perder o avô e a mãe ali.
Então, são situações que vão começar a aparecer, né, e vão começar a aparecer em consultório, que isso vai, que a gente não sabe o que é isso, na verdade, em que é que isso vai dar. A gente só vai saber na medida em que essas pessoas, elas começarem a entrar, né, no consultório, se chegar lá. E a outra questão também que eu fico pensando, também parte da miséria, é o nosso tradicionalismo, né? O Brasil é extremamente tradicional. Os comerciantes, eles querem, por fina força, abrir o comércio, porque eles não conseguem fazer diferente no meio dessa pandemia. Eles não conseguem se utilizar, se apropriar dos meios da internet para poder comercializar. Por quê? Porque eles estão presos na força da tradição. Todos os dias de manhã eu acordo, tal hora, abro o meu comércio, faço as vendas, confiro caixa, fecho caixa. Então, e eles não estão conseguindo fazer diferente. Então, eles começam a pressionar prefeitos, né, para que abra a todo custo. Tem uma crise econômica, eu acho que o Giovanni poderia falar um pouco, por último, um pouco sobre isso. A gente sabe também que se eles abrirem um comércio não vai resolver muita coisa, mas que a falta de esse conservadorismo e esse tradicionalismo, ele vem, sim, né, trazendo efeitos nefastos para uma situação nova, extremamente nova, que ou você se adapta ou você se extingue. Porque o coronavírus, ele impõe isso para a gente. Ou você vai se adaptar a isso aqui, a todas essas normas, é assim a partir de agora, ou você se extingue. Parei. Obrigado, Ana. Nós vamos prosseguir, é claro, depois tem uma rodada de perguntas, e obrigado pelas tuas impressões sobre esse cotidiano, né, de quarentena que já vai aí mais de 3 meses. Então, a gente começa a ter essas leituras, a perceber, a tentar pontuar alguns comportamentos. Eu não sou psicólogo, sou sociólogo, então, evidentemente, o olhar que você teve foi o olhar da psicologia social, da psicanálise, e que tem, de um certo modo, né, tem um valor, né, porque cada profissional, pesquisador, vai refletindo e vai verificando, inclusive para estar pensando na particularidade da nossa sociedade, né? Quem sabe a gente conheça mais o Brasil a partir dessa extraordinariedade, certo? O que é uma coisa interessante, nós percebermos um pouco as nossas características, da qual um grande elemento é isso que você salientou, que você falou em miséria, né, a miséria brasileira, mas a miséria brasileira não é só econômica, ela tem também comportamentos, atitudes, valores que dizem respeito de um país, né, que tem uma série de deformações históricas, né, que até na própria formação da cidadania, de uma consciência cívica, né, são nessas situações que as coisas ficam mais claras. Né? É numa situação de crise que nós passamos a nos conhecer, a conhecer o outro e a conhecer o país em que nós vivemos, se nós pararmos para refletir. Eu agora passaria a palavra, convidaria para estar conosco aqui o Evandro. Né? Evandro está falando de onde, Evandro? Olá, boa noite. Estou falando da Paraíba, Campina Grande. Beleza, Evandro. Obrigado por ter aceito o convite, né, para estar conosco aqui, com a Ana Celeste, com o Matheus. E aí eu queria agora passar a palavra para você. Fica à vontade, se apresenta primeiro, fala da tua experiência profissional para todos nós aqui. Obrigado. Tranquilo. Boa noite a todos, né, primeiramente, né, a Giovanni, né, não conhecia, estou conhecendo aqui, a Ana Celeste, tive o prazer de trabalhar com ela em um serviço de saúde mental, né, e Matheus, que não conheço, mas estou aqui com ele para discutir e conversar um pouco sobre esse momento tão polêmico, né, e tão difícil para
nós que somos profissionais da saúde, né? Pois é, eu sou enfermeiro de formação, né? Tenho uma especialização em saúde pública, duas especializações em saúde mental, né? Faço dermatologia e estou terminando o mestrado em saúde coletiva pela Universidade Católica de Santos, né? A PUC, né? Então, a minha área, e por sinal, é em saúde mental, né? A minha pesquisa é também em saúde mental, né? Já atuei na rede hospitalar, já atuei na rede de urgência e emergência, e hoje já atuei na atenção básica, e hoje estou atuando na gestão, né? Estou à frente da gestão de um hospital, e também sou plantonista de uma UTI. Então, eu vou tentar trazer para vocês, e para todos que estão escutando, dois cenários, né? O cenário primeiro, enquanto profissional que está à frente da gestão, e também profissional que está da UTI, que é na unidade de maior complexidade de um hospital, né? Que é a unidade de terapia intensiva, né? Onde os pacientes mais graves, eles se encontram, né? Claro que a UTI que eu atuo não é uma UTI voltada para o COVID, que é uma UTI voltada para pacientes politraumatizados ou complexidades cirúrgicas, porém, todavia, o coronavírus hoje ele não escolhe mais setores, nem profissionais, nem pessoas, né? Então, ele está, de certa forma, massificado em todo o território nacional brasileiro e em todas as classes sociais, inclusive todas as instituições de saúde, independente de ser de coronavírus ou não, a gente também está lidando com esse tipo de micro-organismo, porque, vez ou outra, fechamos diagnósticos de pacientes de coronavírus, mesmo dentro de um hospital de urgência e emergência para trauma, certo? Eu quero trazer para vocês a experiência inicialmente de gestão, né? Então, assim, não é fácil, né, estar à frente de uma instituição de saúde, né, um hospital, e principalmente já não é fácil estar à frente de uma instituição como essa. Na verdade, eu atuo numa cidade de 20 mil habitantes, né, então tem um hospital de pequeno porte, porém, é a nossa referência para as urgências e emergências, certo? Então, o hospital funciona 24 horas, todo mundo é conhecedor disso, né, com uma equipe mínima, como é um hospital de pequeno porte do interior, a equipe é mínima. Eu conto com 80 profissionais em forma de escala, quando digo todos os profissionais distribuídos nas diversas áreas, certo? E a gente está, de certa forma, enfrentando todo o processo de organização, né? Eu tinha conversado com a Ana Celeste durante esses dias e colocava dos cuidados e do que a gente, enquanto profissional de saúde, perdeu, né? Nós, profissionais de saúde, perdemos muito com o tempo, né? E perdemos muitas coisas importantes. A exemplo disso é as técnicas de biossegurança, né? As técnicas de biossegurança são técnicas que a gente aprende nos cursos e nas universidades, né? E com o tempo, não sei se com o advento, eu acredito que a gente nunca tinha enfrentado uma pandemia, né, de vírus no nosso período, no nosso período de vida, né? Então a última pandemia a gente não vivenciou ela, né? A gente não fez parte dessa vivência, e assim a gente lida muito mais com as bactérias, né? Então as bactérias, a indústria farmacêutica, ela tem conseguido da forma dela lidar e fazer um certo controle das bactérias, né? E os vírus, por sua vez, têm uma certa dificuldade em lidar com o vírus, né? O vírus não tem medicação, né? O vírus é muito mais difícil de lidar. O que a gente mais consegue lidar com o vírus é com as vacinas, né? As formas de imunizar, né? Ou atenuar determinadas doenças, como é o caso da AIDS, né? Diminuir essa capacidade de transmissão, certo? E a gente se depara com um micro-organismo, né? Que é o Covid-19, que a ciência não consegue encontrar em tempo hábil, né, esse tempo que a gente demanda, que é esse tempo de urgência, né, uma medicação ou algo que possa ser barreira desse vírus, e ele dissemina em todos os territórios, né, em todo o continente, né, e se torna uma pandemia, né. Então a gente está lidando com esse micro-organismo. Então, na época quando eu digo no processo, no cuidado da biossegurança, então as pessoas perderam muito esse cuidado, por exemplo, lavar as mãos,
né? Então, as técnicas assépticas em lidar nos procedimentos. Então, muitos profissionais perderam um pouco isso. Por que perderam? Porque não estava lidando com um micro-organismo muito pesado. Eram as bactérias, mas as bactérias tinham antibiótico para matar. Se um antibiótico não matava, mudava o antibiótico e encontrava outro mais potente para poder matar, né? E aí a gente se deparou com micro-organismos que a gente não tem uma saída, não tem uma saída imediata. E a saída melhor e mais imediata é a técnica de biossegurança. É lavar as mãos, é usar uma máscara, é não tocar tanto, né, nos objetos ou nas pessoas para evitar a contaminação. E isso eclodiu todo esse processo de resgatar a técnica de biossegurança para dentro do hospital e buscar os protocolos, né, de cuidados, protocolos como os próprios protocolos da CCIH, que são as comissões de controle de infecção hospitalar. Então, esses protocolos é importantíssimo resgatar. E aí foi isso que eclode no início da pandemia para a gente, enquanto hospital também. Então, a gente precisava resgatar todo o fluxo dos pacientes que entram no hospital, que vem para ser atendido, por onde entrar, para onde ir, como recebê-los, né? Porque eu acho que a gente tem que ter todo um zelo pelo o paciente, mas a gente também não pode perder o zelo do cuidado com o profissional, né? E aí a gente se depara com uma recepcionista que está à frente para receber esse paciente, que está sintomático, né? Que pode transmitir o micro-organismo para ela, né? E aí entra o medo da recepcionista, entre o medo do técnico de enfermagem, entre o medo do enfermeiro, entre o medo do médico que vai atender, entre o medo da equipe de higienização que vai fazer o processo de cuidado e de limpeza, entre o medo do porteiro ou do vigilante que está à frente daquele serviço, entre o medo do motorista que vai conduzir o paciente na ambulância numa transferência. Então, todo esse processo termina que eclodindo mediante a esse micro-organismo. Então, vamos pensar em protocolos de como fazer isso. Então, inicialmente, começamos todo esse processo na instituição de resgatar desses profissionais como é que se usa uma máscara, como é que se tira uma máscara, né? Qual o papel da máscara, qual o nível de proteção dessa máscara, né? Até que ponto essa máscara protege, até que ponto eu estou exposto, né? Então, todo esse processo a gente começou desde dos primórdios da discussão que o micro-organismo tinha chegado no estado, na cidade, e fomos se organizando. Porém, enquanto gestão, se deparamos com outra situação muito gritante. Enquanto os profissionais gritavam pedindo EPIs, a gestão gritava, eu não consigo comprar, porque eu não tenho como comprar, porque não tem quem vende, não tem vendendo, não tem fornecedor. Então, a falta de fornecedor de materiais apropriados foi um desafio enquanto gestão, né? Então, era máscaras que dizia que era máscara cirúrgica, quando comprava não era máscara cirúrgica, máscara com caracterização de N95, mas quando chegava não era 95, e o gestor entra também nessa seara do medo, né? da pressão, da cobrança social, que aí entra uma cobrança da comunidade, dos profissionais e de toda a gestão, né? Então, o lugar do gestor também não é tão fácil, né? Então, esse lugar que a gente vem enfrentando não foi fácil. Então, começamos também a gerenciar esse material para não faltar e também não deixar os profissionais expostos, certo? Então, criamos protocolos, criamos toda essa rotina dentro da instituição. E aí uma coisa importante, né? Eu vendo Ana Celeste falando sobre questão de liderança, é fundamental termos à frente um líder de uma instituição dentro de um poder ou dentro de uma instância colegiada que possa ser uma referência, mas uma referência de líder, né? Que possa orientar a sua equipe e chamar essa equipe para essa equipe ser coparticipação, ter coparticipação no processo de cuidado, ser protagonista deste cuidado dos pacientes, mas também ela construir com ela, né? Então, eu acho que eu ganhei muito com isso, porque eu começo a trazer a equipe para construir comigo, né? Porque eu não poderia estar à frente da instituição levando a instituição sozinho. Eu preciso da equipe para a equipe ser
esse elo de ligação com a comunidade, poder acolher essas pessoas que estão chegando, mas também estar protegida, né? Então, a gente criou protocolos e a gente também orienta a equipe da melhor forma possível. E isso eu ganhei muito. Nós ganhamos muito enquanto instituição, porque a equipe ela se tranquilizou, a equipe ficou tranquila, confiante, né? Então, a equipe ela consegue acolher o paciente, mesmo com Covid, né? Mas com tranquilidade, porque ela sabe que o paciente, quando chegar suspeito de Covid, ela vai para uma área específica. Naquela área específica, não vai ser todos que vão lidar, vai selecionar um profissional para lidar com aquele paciente. Naquela área, vai ter material apropriado para ela poder entrar e sair, e quando ela sair, ela desprezar aquele material contaminado. Vai ter uma barreira, que a gente chama de uma barreira molhada, onde ela vai poder pisar, e lá ela vai desinfectar os pés ou as botas que ela vai estar entrando naquele setor. Então, criamos instâncias dentro da instituição, garantindo aos profissionais essa segurança, para que o profissional fique mais confortável e possa lidar com esse micro-organismo e acolher a comunidade e os pacientes de forma mais satisfatória. Então, isso enquanto gestão, isso foi um avanço muito grande. E a gente vem surtindo resultado. Eu tenho uma equipe de 80 profissionais, como eu já falei. Tivemos 2 médicos contaminados, mas não se contaminaram dentro da nossa instituição, se contaminaram em outro setor, e a gente teve que afastar. Tivemos um técnico de radiologia, que também se contaminou, mas se contaminou em outra instituição, não foi na nossa, certo? Então, assim, a gente percebeu que a gente vem lidando com isso e o nível de contaminação entre os nossos profissionais está muito baixo, graças a Deus. Então, assim, mediante os protocolos, mediante uma organização institucional, que é extremamente importante. E a confiança nesses protocolos e também a confiança nesse lugar de construção de protagonista, certo? Isso é uma coisa muito boa. Por outro lado, vindo para o lado profissional, e aí eu coloco, eu acho que logo no início se propagou, saiu uma propaganda muito como profissional de saúde, o herói, certo? E aí eu quero dizer a todos que nós não somos heróis. Eu não sou herói. Eu sou Evandro, sou enfermeiro, né? E estou para poder, me preocupo com o processo de cuidado, me capacitei para cuidar, né? A ciência que cuida do paciente no processo de sofrimento, de dor, na tentativa de aliviar a dor, de aliviar o sofrimento, na assistência, no cuidado, esse é meu lugar, enquanto pessoa, enquanto profissional. Mas eu também tenho mãe, né? Tenho pai, tenho vida, né? E o meu organismo não é diferente do organismo do paciente. Então, eu posso também me acometer com o Covid e também vir a me comprometer, né? Então, nós não somos heróis, né? Eu tinha feito até um texto há pouco tempo que criticava que os heróis da Marvel, né, não estão vindo para socorrer. Os heróis que vocês estão dizendo são pessoas de carne e osso, seres humanos, sem valorização, subvalorizado, certo? Enquanto profissional de saúde, né? Então a gente não tem uma valorização, o profissional não é valorizado, certo? E é uma mão de obra barata, certo? Então profissionais estão perdendo a vida em nome de uma política, em nome de um governo, em nome de nada, né? Eu acho que isso é muito sério. Eu acho que a gente precisa parar e dizer que a gente não é herói. Nós não somos herói. Certo? Então, eu acho que é extremamente importante parar para pensar nisso, né? Eu tenho uma realidade onde as pessoas me procuram para trabalhar em UTI de Covid e outros setores de Covid. E quando a gente vê as propostas de salário, é mísero. Proposta mísero, plantões miseráveis, né? Então, assim, pagar uma mão de obra barata para profissionais que já estão cansados, profissionais que já não estão suportando a sua demanda do dia a dia e ainda querem que eles se submetam a isso, né? Então é desumano. Né? Então o que a gente percebe ainda é isso. É um governo que ainda não valoriza os profissionais de saúde, é um governo ainda que não para perceber a necessidade de valorizar a saúde como um todo, né? Então a gente percebe muito isso. Né? Ou subvaloriza uma classe por ter mais profissionais, por ter menos profissionais no mercado, né? A lei da procura e da oferta, né? Da demanda e da oferta. Então, o que a gente percebe é isso. Mas valorizar de fato o profissional, a gente não vê uma valorização profissional aqui, e eu acho que no Brasil como um todo a gente não percebe isso, porque é gritante a fala dos profissionais nos meios de comunicações. Então, isso é o que a gente percebe.
certo? Então, o que eu percebo também, a nível nacional, é uma falta de liderança nacional, uma falta de liderança. Eu comparo muito com o gestor que eu tenho. Eu tenho um gestor municipal, um gestor para uma cidade de 20 mil habitantes. Um gestor que a gente acredita, um gestor que a gente confia, um gestor que investe, um gestor que tem autonomia, um gestor que a comunidade respeita, um gestor que coordena, que acolhe, que ordena todo o processo. Né? Se a gente fosse pegar um pouquinho para a psicanálise, que, queira ou não queira, também discuta um pouco o campo da psicanálise, a gente poderia estar pensando que a gente tem um gestor que faz a função paterna, aquele que ordena, aquele que é lei, e não é uma lei tirana, é uma lei que ordena, que acolhe e que orienta seus filhos. Né? Então, eu tenho um gestor que tem essa característica, um gestor que consegue fazer isso enquanto município, né? E aí a gente se depara a nível nacional com um gestor que, ao contrário desse que eu falei, é um gestor que usa a lei da tirania, né? Então, a lei tirana, né? Onde a gente não acredita, onde não tem credibilidade, onde não tem aceitabilidade, onde todos estão soltos, né? Porque não tem confiança. Então, termina que a sociedade agindo de modo alheio, né, sem uma liderança, sem um norte, ou cada um por si. E aí se depara com situações onde uma parte obedece o isolamento social, outra parte não obedece, uma parte acredita em determinada medicação, outra parte acredita na ciência, outra acredita na parte política, e aí está solto. Então, essa amarração, esse nó dessa função paterna não existe enquanto nível nacional. Então, a gente percebe muito isso. É um sintoma social que é visível aos meus olhos, né? Isso é a minha visão, certo? E que isso deixa muito a desejar para a gente que está na ponta, para a gente que está a nível de município, a nível de serviço e a nível de instituições que está acolhendo pacientes com Covid, né? Dizer que não é fácil, é medo, né? O medo existe, o medo faz parte, né? Até determinado ponto, o medo é importante, porque a gente precisa se cuidar, a gente precisa zelar pela nossa saúde, pela nossa vida e a vida das nossas famílias. Porém, também tem um medo que assusta, o medo da morte, né? Nós tivemos perdas já próximo de profissionais médicos, profissionais de enfermagem, aqui na cidade de Campina Grande, a qual eu moro, eu resido na cidade de Campina Grande, que é uma cidade de mais ou menos 500 mil habitantes, certo? E atuo nessa cidade pequena de 20 mil habitantes. Então, já perdemos médicos aqui na cidade de Campina Grande, já perdemos profissionais de enfermagem, técnicos de enfermagem, né? Então, tudo isso, cada notícia dessa que acontece, a gente traz para si o medo que pode ser a gente, pode ser um de nós a qualquer momento. Então, isso é fato, né? Então, quem está na ponta não é fácil, né? Enquanto gestor também, um desafio grande é encontrar profissionais para atuar, né? Antes de ontem eu estava sem médico para plantão e eu buscava profissionais médicos. E mesmo pagando salários um pouco mais altos, propostas um pouco melhores, mas a gente escutava que não ia porque não está trabalhando em hospital, porque tem a mãe é de grupo de risco, e não quer se expor. Não vai porque está amamentando o bebezinho e optou em não trabalhar em hospital. Não vai porque está doente, porque testou positivo. Não vai porque está com sintomas gripais. Então, a gente vem escutando um pouco isso e a gente vem percebendo o tempo todo profissionais que vêm adoecendo, certo? E a gente não tem rotatividade desses profissionais. Então, o serviço ele não vai entrar, se ele não entrar por falta de leito, em processo de exaustão, ele pode entrar também pela falta de profissionais, certo? A gente tem outra realidade muito grande, quando eu falo de mão de obra barata, quando a gente, enquanto profissional, enquanto enfermeiro, eu, que tenho uma certa experiência, tenho uma certa bagagem, não me disponho em trabalhar por baixos salários ou por baixas propostas, porque não é atrativa, porque é muito desumano a proposta que se faz e no campo de valorização enquanto profissional. Outros profissionais que terminaram a formação agora, que não têm experiência, que são extremamente inexperientes, se submetem a aceitar determinadas propostas, e aí a gente percebe
uma grande falhas no processo de cuidado, pela inexperiência, falhas no processo de cuidado, falhas na assistência, risco de contaminação maior porque as técnicas de biossegurança não estão, de certa forma, com uma melhor destreza manual, porque a destreza manual é adquirida com a prática, né? Então, a gente aprende o processo de cuidado, aprende as práticas, mas a destreza ela vai acontecendo a partir do momento que eu vou aprimorando e vou atuando, e só melhorando a minha prática, a minha destreza manual. Né? Então, profissionais que terminaram hoje, formados hoje, profissionais de saúde, eles não têm destreza manual ainda. Eles precisam adquirir isso com o tempo. Porém, abre-se processo seletivo imediato e contrata-se inúmeros profissionais inexperientes e coloca dentro de uma UTI, e aí o risco grande dos pacientes se comprometerem na assistência e também o risco desses profissionais se contaminarem pela falta da experiência e também por esse cuidado. Então, são essas questões que é de extrema importância a gente está trazendo e que eu venho percebendo no decorrer desse processo de pandemia. Sei que a gente vai enfrentar uma pós-pandemia complicada, porque a gente vai ter um mundo antes da pandemia e um mundo pós-pandemia, mas só vamos saber o que vai ficar e como vai ficar pós-pandemia. Né? O momento agora ainda é de isolamento social, é de poucos contatos, né? Eu estou fazendo pouco contato com a família, estou isolado também, né? Só não me saindo para os momentos de trabalho, de atuação, e a gente vai estar aqui para enfrentar. Estamos enfrentando não como heróis, mas como profissionais de saúde que, infelizmente, a gente não pode se negar a esse cuidado, porque fomos chamados a isso, né? Enquanto profissional, nós fizemos um juramento, né, de dar uma assistência a essas pessoas, mediante também em guerra e pandemia, né, e a gente está diante dessa pandemia. E espero que a comunidade toda consiga compreender o nosso lugar, e o nosso lugar também não é de herói. Mais uma vez eu repito, é um lugar de profissional, de carne e osso, que está sofrendo tanto quanto, ou se brincar, mais que a população, porque a gente está submetendo a um risco maior de contaminação. Eu acho que essa é a minha mensagem, eu acho que vai ter outros momentos para a gente debater, né? E eu acho que a gente pode estar puxando essa discussão em outro momento. Muito bem, Evandro, obrigado pelo depoimento, um ótimo depoimento. Eu diria que você, pelo menos é o que eu tenho visto, você é um dos primeiros profissionais de saúde que está na linha de frente, está relatando essa crônica da guerra. Né? Quer dizer, nós estamos numa guerra, só que nós não temos, né, um corpo de soldados que são valorizados, que têm equipamento e que têm uma linha, né, a partir de um líder, uma direção, uma estratégia. Então, é a pior situação possível. Né? E eu diria que não é apenas o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro ele apenas segue uma tradição histórica, uma tradição política de não valorizar o trabalho dos profissionais de saúde, assim como não valoriza os profissionais de educação, assim como não valoriza os profissionais das mais diversas áreas, daqueles que cuidam do público, do povo. Né? Isso é algo que, é claro que com esse governo, com certeza, você tem toda a razão e deu um depoimento muito precioso. Eu agradeço a tua participação e agora vamos chamar para a nossa última fala da live de hoje, né? Eu chamaria para estar conosco aqui a Matheus Kunst, né? Matheus, ele é doutorando em psicologia, né, Matheus? Na USP, e é psicanalista também. Então, obrigado por ter aceito o nosso convite, Matheus. Eu que agradeço, Giovanni, é um prazer, né, estar aqui no canal do RET, do Rede de Estudos do Trabalho, um convite seu, né, um prazer estar conversando com minha grande amiga Ana Celeste, um prazer enorme conhecer o Evandro, que, como o Giovanni falou, né, escreveu aqui para a gente uma crônica aí dessa guerra, né, digamos assim.
muito obrigado, é um prazer estar aqui com todos vocês, né? Vou falar um pouco rapidamente da minha trajetória, da minha formação, né? Eu sou psicólogo, me formei em psicologia pela Universidade Estadual da Paraíba, né, em Campina Grande, né? Eu sou do sul do Brasil, mas vivi por muitos anos em Campina Grande, na Paraíba, e me formei em psicologia lá. E após a minha formação em psicologia, vim, né, um pouco mais de 10 anos atrás, eu vim morar em São Paulo, desenvolver minha vida profissional por aqui, e também tive uma passagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde que eu fiz o meu mestrado em teoria psicanalítica. E atualmente, né, estou cursando a pós-graduação em doutorado em psicologia social pela Universidade de São Paulo. Profissionalmente, eu atuei, né, durante muito tempo na rede pública de saúde, né, atuei em CAPS infantil, né, Centro de Atenção Psicossocial para crianças e adolescentes, também em um ambulatório psiquiátrico, no setor de psiquiatria infantil e da adolescência. E durante muitos anos também atuei na atenção básica, né, em especial vinculado com o programa Saúde da Família, né. Todos esses setores onde que eu atuei como psicólogo. Durante minha graduação também tive a oportunidade de fazer um estágio em um hospital psiquiátrico e também participar de um grupo de pesquisa em psicopatologia e saúde mental. Então, boa parte aí da minha carreira tangenciando, atuando, né, diretamente aí no campo da saúde mental. Atualmente eu estou mais voltado para a educação, né, a área da psicologia escolar, né, na rede particular de escolas aqui em São Paulo, e, né, já pouco mais de 8 anos atuando também como psicólogo clínico, como psicanalista. Essa é um pouco aí da minha trajetória. Eu gostaria de poder, de algum modo, de comentar um pouco as palavras da minha amiga Ana Celeste, que eu achei bem interessante o que ela construiu e colocou para a gente, né? A Ana Celeste, né, ela conseguiu falar que mesmo em uma conjuntura atual, né, complexa, que inclui, né, uma grave crise sanitária, ainda assim tem ações políticas, né, e empreitadas de poder, né, em larga medida provenientes do grupo que está no poder e que está aparelhado com certos setores do poder econômico, né. Existem essas ações que buscam incidir diretamente na economia psíquica dos sujeitos. Eu acho que essa aqui é o interessante que Ana Celeste indica, né. Mesmo numa situação tão grave, existe uma movimentação, né, de certos grupos para incidir na economia psíquica dos sujeitos, mas não para dar aquilo que o Evandro sinalizou, dar um exemplo, né, exercer positivamente uma liderança, né, na nossa sociedade, mas muito pelo contrário, é para tratar de uma forma, talvez não, certamente a pior forma de se tratar o medo, que é reprojetá-lo o medo, né? Então, aquele medo que a sociedade está tendo, né, perante essa pandemia que avança e vem aí querendo corroer as vidas e corroer nossos laços sociais, né? Esses grupos, eles reprojetam esse medo para quem? Para o outro, para o diferente, para o comunista, né? Para os inimigos da nação. Então, é uma ação, né, que passa, inclusive, por ações performáticas, né, de pessoas que se dizem aí nacionalistas e patriotas, né, para, de algum modo, criar uma dissimulação que torna nossa sociedade ainda mais débil, né, frente a esse desafio gigante para a população mundial, como a própria Celeste falou, que vai exigir, né, respostas novas, vai existir posicionamentos novos, né? Inclusive, até me lembro de um artigo de um filósofo alemão chamado Peter Sloterdijk, né, onde que ele diz que se no último século, né, nos últimos séculos vivemos uma
uma sequência de declarações de independências, nações se declarando independentes, né, a lição do século XXI, né, que começa agora, né, do ponto de vista mais, né, certo ponto de vista historiográfico, nós precisamos fazer declarações de mútua dependência, né, a comunidade mundial depende, né, inteiramente uma da outra, então, e nós dependemos totalmente um do outro, né, não vou aqui, de algum modo, reexplicar o que a mídia, o que os meios de comunicação vêm fazendo, né, que é o seu papel de prestação de serviço, que é esclarecer o que está acontecendo, e nós precisamos ter cuidados, principalmente com a comunidade, né, um dos índices mais importantes nessa combate dessa pandemia é saber o nível de contágio que determinada sociedade, determinado grupo está apresentando, né? Quando esse nível de contágio começa a ficar para menos de 1, então começa a ter aí realmente um índice que está indicando que as políticas públicas, enfim, a forma de combater a pandemia está dando certo, né, ou realmente a pandemia, enfim, já venceu, né, que teve que vencer, infelizmente, com mortes, né? Então, poder pensar, né, como nessa situação existe ainda formas né, o poder querendo agir na economia psíquica está em alta, acho que o super interessante, né, o ponto forte do comentário da Ana Celeste. O Evandro, né, é interessante que ele mostra, né, na fala dele, no discurso, na narrativa dele, de que para combater uma pandemia não necessita, né, não é necessário apenas, né, o desenvolvimento de um tratamento biológico, né, para combater, né, o alastramento dessa pandemia. É preciso também um tratamento simbólico, né, um tratamento simbólico, porque em uma situação onde que há constantes baixas, constantes mortes, né, onde que as pessoas estão com dificuldades, inclusive, de elaborar, efetivar, ritualizar os seus lutos, né, o que existe é um despedaçamento do tecido simbólico da sociedade, né, e uma liderança, alguém que possa fazer realmente aquilo que na psicanálise a gente chama de uma função paterna, né, e importante saber que função paterna necessariamente é esse pai tirânico, né, como nossos colegas falaram, né, o próprio Lacan, né, que é uma referência aqui para a gente, ele vai dizer que a função paterna também, ela transmite o lugar do desejo, né, e o desejo enfim, tem que ser o nosso norte nesse momento onde que estamos aí totalmente sem os nossas defesas habituais, certo? Então, o que eu gostaria, né, acho que já ilustrei um pouco comentando aí a fala dos colegas, né, de que poder dizer que o novo coronavírus, né, ele é mais do que um vírus, né, é mais do que um micro-organismo aí que, né, na verdade, existe até toda uma discussão sobre o estatuto do vírus, né, se é uma vida ou não é, né, mas o vírus é mais do que um vírus a ser combatido, seja pelas políticas de saúde, seja pelas pesquisas científicas, né. O coronavírus, ele também é um pesadelo, né, ele se tornou um pesadelo. Né? Nós não agimos, nós não encaramos o coronavírus apenas racionalmente. Né? Na verdade, agir racionalmente é algo assim até, não posso dizer, impossível, né? E eu gosto muito de agir sempre racionalmente. E eu gosto muito de um quadro do pintor Francisco Goya, onde que ele, muitos conhecem, onde que tem um desenho de uma pessoa prostrada, muito cansada, enfim, triste, exausta, e por trás tem uma série de corujas e animais noturnos que colocam uma áurea assim, sombria, desculpa,
E o Francisco Goya escreve, né, o sonho da razão produz monstros. Né? Então, que a gente querer que exista uma fronteira muito bem delimitada entre razão e irracionalidade, né, entre razão e devaneio, né, isso do ponto de vista, né, psíquico, psicanalítico não existe, né, até porque uma das grandes feitos do Freud é exatamente mostrar que o patológico ele é o normal, né, ele é o comum, né, ele é o que constitui e coloca o homem a conseguir se situar socialmente, né, se tornando doente. Né? Então, mais do que um vírus, o coronavírus é um pesadelo, né? E ele não é apenas um corpo estranho no nosso corpo biológico, né? Um corpo que ainda é realmente estranho, como o nosso amigo Evandro, ele falou, o tratamento para vírus realmente é bem mais complexo mais difícil do que o tratamento com antibióticos contra bactérias, né? Então, o coronavírus, até o momento, ainda não se sabe exatamente tudo que o vírus pode causar, né? De que forma ele atua, inclusive que tipo de doença ele desencadeia, né? Enfim, não sou da área médica, mas eu vejo que alguns artigos que eu leio, que cada médico vai lá e sinaliza, não, o coronavírus ele é uma doença desse tal tipo de categoria, esse outra categoria, né? Independente que ele afeta diretamente aí o aparelho respiratório, né? Mas ele tem consequências, né, para todo o organismo, ainda que está sendo investigado. Né? Então, o coronavírus ele não é apenas um corpo estranho para o nosso corpo biológico, mas ele é um corpo estranho para a linguagem, para a nossa linguagem. Né? A linguagem é o que tece o nosso psiquismo, é o que tece os laços sociais, é o que constitui as nossas crenças, as nossas percepções. Né? O vírus, pensando na parte de uma categoria psicanalítica, ele é um real radical. O que é um real radical? É aquilo que não é impossível de ser representado, aquilo que não se pode controlar, né? Aquilo que está escapando o tempo todo das nossas representações calcadas no conhecimento científico. Então, imagina como o vírus impacta na nossa subjetividade. Como é que ele chega e atinge nosso aparelho psíquico, né? Esse é um ponto importante. Dessa forma, eu acho a maneira como eu vejo como o debate sobre o coronavírus e a saúde mental podem se convergir. Tá? Gostaria também de trazer alguns dados importantes. Né? Recentemente eu li 2 pesquisas que eu até apresentei numa outra live, só que uma live pessoal que eu fiz essa semana, uma pesquisa que foi feita pelo Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, né, o HC, que ele conta, né, esse hospital conta com cerca de 20 mil profissionais. Né, para quem conhece, realmente é um hospital gigantesco, é impressionante o quanto tem de trabalho, né, e de luta de investimentos profissionais naquele espaço, né? E uma pesquisa feita com esses 20 mil profissionais do HC foi constatado que 50% deles, durante esse período agora de pandemia, já apresentam claros sintomas de depressão. 40%, né, deles apresentam sintomas de transtorno de ansiedade generalizada. E 71%, né, já tem indicadores de que sofreram um grande estresse emocional e com manifestações diversas de sintomas associados. Né? Isso são dados, enfim, mais do ponto de vista médico, psiquiátrico, que são super importantes, eu acho que dão aí uma fotografia, né, do que vem acontecendo. E também uma outra pesquisa muito interessante de uma equipe médica da Universidade de Stanford, né, que eu achei muito interessante, inclusive do de vista assim do meu trabalho clínico e psicanalítico,
que esses médicos, eles, para falar de que, para tentar descobrir o que vem causando esse boom, que eu acredito que esses dados do HC talvez seja uma amostragem que pode ser aplicada mundialmente, esses médicos falam o seguinte: olha, para saber quais são os fatores que estão desencadeando tudo isso, nada melhor do que escutar os próprios profissionais de saúde, né? Então, veja, é uma pesquisa, né, feita por uma grande universidade renomada, né, que vem aí, de algum modo, fugiu de uma forma muito protocolar e muito, enfim, muito baseada aí no... existem formas de pesquisa em psiquiatria que são muito criticadas do ponto de vista dos cientistas sociais, né, principalmente baseados aí em alguns manuais de psiquiatria que tira totalmente a dimensão subjetiva, né, do sofrimento mental. Então, essa pesquisa, ela fala, não, vamos escutar os profissionais. E o que esses profissionais falam? Né? Que sofrem por quê? Eles têm medo de não ter acesso a equipamento de proteção individual adequados, o medo de, com a exposição ao vírus no trabalho, eles podem levar a infecção para casa, para a família, medo de não ter o acesso no tempo certo a testes, né, para detectar a doença e começar aí um melhor tratamento, medo das incertezas se a organização vai apoiá-los no tratamento, se vai cuidar das necessidades das suas famílias, enquanto aquela pessoa não estiver trabalhando, não estiver dando o mínimo de apoio à distância aos seus familiares, né? O medo de que seus filhos não tenham o cuidado necessário enquanto eles estão trabalhando, né? Enfim, uma série, são de cerca de 10 fatores aqui, que todos tangenciam com essa dimensão social, né? Do desamparo que essas pessoas, que os profissionais, né, e que a população, de modo geral, vem sentindo em relação ao que o Estado, né, os Estados podem oferecer. Tá? Como psicólogo clínico, como psicanalista, eu valorizo principalmente aquilo, né, que o sujeito fala, né, o que as pessoas trazem com suas palavras. E por isso eu gostei muito dessa pesquisa, mas eu também gostaria aí de comentar uma reportagem que saiu no Fantástico, no domingo, uma reportagem que mostra uma unidade terapêutica intensiva, né, de terapia intensiva, UTI, daqui de São Paulo, e é uma reportagem que mostra, a partir do ponto de vista do médico, como é que é o seu dia a dia, né? Dois médicos colocaram uma câmera, né, acoplada num capacete, num boné, e mostrou o seu dia a dia, e também colheu falas desses médicos, né? E o que eles falam revelam exatamente um ponto que eu quero indicar para vocês, né? Uma das coisas mais importantes que os médicos falam, que muito aí, como o nosso colega Evandro comentou, eles dizem, nós não somos heróis, né? Nós estamos com um sofrimento emocional enorme aqui, que ninguém ninguém consegue imaginar. Isso era um chefe, né, de uma unidade de terapia intensiva, né? E quais são as situações que essas pessoas estão passando, né? Uma das mais difíceis é decidir quem é que vai ser internado na UTI, né? Quem vai sair ali de um setor de semi-intensivo para um setor de maior complexidade. Então, eles vão ter que tomar decisões, né? A gente já sabe, né, já vem sendo discutido muito aí pelos meios de comunicação, que uma das decisões um dos critérios, né, que muitos médicos têm nessa decisão é ver qual é aquele paciente que tem maior chances de vida, né? Aquele paciente que é jovem,
né, e sem comorbidades, né, geralmente é aquele que vai pegar o leito, né, e aquela pessoa com comorbidade, né, ele é escolhida por não ficar nesse leito, já que a chance de morrer é maior do que a de sobreviver, né. Então, o médico ele tem que tomar essas decisões, né, e segundo, né, muitas pessoas, referências do meio de medicina, do meio médico, essas decisões têm que ser embasadas, referenciadas a partir daquilo que chama de da medicina baseada em evidências. Mas, por mais que o médico está ali diante de evidências, ele vai ter que, enquanto sujeito, se colocar também, né? Ou melhor, ele assume ele age a partir do ato médico, mas ele não deixa de estar ali enquanto sujeito, né? E para concluir, gente, né, na verdade são muitos temas que a gente pode vir a conversar aqui junto com o Giovanni, com a Ana Celeste, com o Evandro. Essa que é um pouco da análise que eu faço, né, de que o coronavírus é mais do que um vírus, né? Ele é uma causa de um pesadelo grande, né, para as pessoas, né? Remetem as pessoas para um desamparo mais fundamental do psiquismo humano. E, para finalizar, eu indico que eu gostei muito da fala do Evandro, quando ele diz que eles, né, os profissionais de saúde, não são heróis, né? São seres humanos, são profissionais que estão buscando fazer o melhor que a sua profissão pode oferecer naquela situação. E é bom isso, porque herói é uma fantasia, né? Ser herói é uma fantasia humana. E, geralmente, aquelas pessoas que se apegam muito a essa figura de herói, quando as coisas não dão certo, elas ficam sofrendo de uma culpa muito grande. Então é isso, tem outras coisas que poderia comentar, mas esse é mais ou menos o raciocínio que eu trago para a nossa discussão. Muito obrigado. Matheus, obrigado pela tua fala. É uma fala muito interessante pelos aspectos que você colocou, porque, na verdade, nós temos que estar começando a organizar aos poucos essa problemática. A problemática significa um complexo de problemas que deve estar surgindo, né, não apenas para os psicólogos, psicanalistas, mas sociólogos, políticos, historiadores, enfim. Nós estamos entrando numa conjuntura que vai nos provocar muito, vai provocar muito a nossa razão crítica, né? E, por falar em razão, você utilizou uma figura muito interessante, que é essa gravura aqui do Goya, né, que o sonho, né, da razão é um pesadelo, né? E eu diria que essa é a nova razão do mundo, certo? Nós não podemos imaginar que o coronavírus ele foi um meteoro que veio do espaço sideral. O coronavírus ele é um vírus que foi provocado por um complexo de causalidades, não apenas de natureza biológica, né, mas principalmente, isso é um alerta para nós da natureza, né, principalmente a questão da devastação das florestas, né, a urbanização desenfreada, a globalização, uma série de elementos dessa nova razão do mundo. E, na verdade, a razão capitalista ela está nos provocando esse pesadelo, o novo coronavírus. Se nós, intelectuais, políticos, né, ativistas de esquerda, se nós não educarmos as pessoas para politizarem esse fato, nós no futuro teremos outra pandemia e pior, certo? Porque nós iremos cometer os mesmos erros, né, que os governos têm cometido, pelo menos nos últimos 30 anos. Que erros foram esses? Estamos pagando caro, né? Esses erros da globalização neoliberal.
Então, eu diria que, quando você utiliza essa figura aqui do Goya, eu pensei, nossa, que elemento interessante para pensar, né? Porque esse pesadelo é um pesadelo da razão, aquilo que o Dardot e o Laval falam, a nova razão do mundo, da razão neoliberal, da razão capitalista, né, que está precarizando os sistemas públicos de saúde, que está precarizando as condições ambientais dessa troca metabólica entre o homem e a natureza, né, que, de um certo modo, está precarizando os profissionais de saúde, porque é um dos elementos dessa tragédia da civilização do capital. Então, Matheus, eu agradeço pela tua fala, foi uma fala muito instigante. Agora eu vou passar para duas questões que foram colocadas, eu selecionei duas questões aqui, que foram colocadas, eu queria que vocês respondessem, né, um tempo mínimo aí, tem 5 a 10 minutos, eu sei que numa live é muito difícil ser objetivo, mas eu vou, faltando 5 minutos, eu entro na tela. Mas são duas questões que eu queria que você respondesse, uma em especial para o Evandro, que eu diria que tem mais... tem condições até, né, que é de responder essa pergunta colocada pelo Carlos Azevedo, né, se com a chegada do inverno a situação piora ou melhora com o aumento das chuvas, no caso da pandemia, né? Então, aí essa é uma das questões. E a outra questão foi colocada pelo Guilherme, certo? Que vocês podem estar respondendo na perspectiva imediata que vocês têm, né? Se perguntando qual o perfil das vítimas do Covid-19. Né? Quer dizer, num primeiro momento, tendo em vista que nós não temos ainda dados, estatística, é incrível. O Brasil é um país que oculta dados. Isso, desde a ditadura, nós já temos essa prática negacionista dos dados. Eu fico imaginando como é que amanhã nós vamos escrever uma história para tentar mostrar esse perfil das vítimas do Covid-19. Mas é possível, sim, já ter alguma ideia. E eu colocaria essa questão para vocês, né? Uma do Carlos, outra do Guilherme Dias. Vamos começar, então, para inverter, né? Que começou com a Ana Celeste. Bom, eu vou dar a primeira palavra aqui para o Evandro, né? O Evandro e depois o Matheus. Não, depois a Celeste e a gente conclui com o Matheus, certo? Tranquilo, Giovanni. Eu acho que a pergunta é bem interessante, né? É uma pergunta que eu acho que todo mundo já tinha pensado, né? Eu acho que até aqui no Nordeste o pessoal comentava muito se com o advento das chuvas, o inverno, se isso aumentaria ou diminuiria o poder de transmissão do micro-organismo, né? Então a gente precisa lembrar que o vírus, né? A gente não considera no campo, se for passar pelo campo orgânico, o campo biológico, o vírus ele é intracelular obrigatório. Então, ele precisa de uma célula para se hospedar. Né? Então, ele sobrevive dentro da célula. Fora da célula, ele vai passar minutos, pouco tempo depois, ele vai morrer. Né? Então, isso é importante a gente também saber. Né? Então, ele precisa de uma célula para permanecer vivo e se multiplicar e se transformar. Né? Isso é uma coisa importante a saber. Mas o clima frio, isso favorece, sim, o poder da transmissão. Se a gente parar para pensar, as gripes, né? As gripes, elas acontecem, os resfriados, na época de friagem, onde o clima, a temperatura está bem mais baixo, né? Esse poder de contaminação acontece mais. Então, é uma época propícia, sim, para o vírus. Porém, a gente tem que lembrar que ele é intracelular. Então, ele tem que ter essa vida intracelular para poder sobreviver e se transformar e, de certa forma, fazer toda a mutação celular. Tá certo? Eu não sei se eu respondi. Se tem mais alguma coisa, Giovanni, sobre a pergunta?
seria somente essa. Tem outra pergunta, Giovanni? Não lembro se tem outra. Eu acredito que foi só essa sobre as chuvas e o poder de mutação do vírus, não é isso? É importante, eu acho que caracterizar também que, assim, as pessoas às vezes se desesperam muito com o clima, né? Tipo, né, no Nordeste, como é caracterizado, no Sul, Sudeste, mas ele vai se adaptar, o vírus ele se adapta à célula, né? Então, isso é importante a gente poder pensar nisso, que ele não vai estar no ambiente, ele não vai sobreviver no ambiente, ele não vai estar no meio ambiente em si, né? Ele vai estar em algum organismo vivo, né? Ele vai estar intracelular. Então, essa é uma característica que a gente tem que estar pensando, né? Então, quando a gente pensa na região, né, a gente tem que também estar pensando que esse vírus ele vai chegar, e é bem interessante, por isso que o vírus ele passa e ele se transforma numa pandemia, né? E ele sai de uma região e passa por várias outras regiões de climas diferentes, né? De toda uma umidade relativa do ar diferente, né? Então, assim, o campo do clima muda o tempo todo, né, mas ele se adapta e ele permanece exatamente como é que se diz, se mantendo, né, estável, e o poder de transmissão ele acontece de forma igual em todos os cantos. Onde ele passou, ele de fato ele acontece, né? Então isso é interessante a gente poder perceber isso, que em São Paulo ele fez essa transmissão e aconteceu essa proliferação em massa, né? No Rio de Janeiro, do mesmo jeito, que já com um clima diferente, um pouco diferente. Aí chega na região sul, sudeste, nordeste, ele chega disso. Ele pegou Recife. Recife é um estado que tem uma temperatura alta, né? Tem uma temperatura que varia até nos seus 40 graus, 38, 39. E assim, entrou em estado de calamidade o estado de Pernambuco, né? Especialmente a cidade de Recife, né? Aqui na Paraíba, né? Já um clima também quente, mas não é tão quente como outros, né? Mas ele não deixou de acontecer a transmissão. Então, ele vai se adequando, ele vai se organizando de acordo com o clima e ele vai se adequando, né? Então, é um vírus, para a gente poder entender que ele está dentro da célula, né? Então, o vírus ele está na célula, ele não está no ambiente propriamente dito, né? Então, a gente tem que fazer essa crítica, né? E pensar nesse lugar, no lugar não só ambiental, mas também intracelular. Então, ele vai se adequar e vai se adaptar ao organismo humano, né? Então, eu acho que eu respondi a pergunta do colega que fez. Perfeito. Evandro, só mais uma questão. Na tua experiência, lá no local, lá no hospital, você poderia estar falando qual era o perfil das vítimas do Covid-19? Bem interessante a pergunta, Giovanni. Nós temos um perfil, na verdade, hoje no hospital a gente tem uma cidade de 20 mil habitantes, nós estamos com 75 casos positivos. Tivemos 2 óbitos. Esses 2 óbitos foram pessoas acima de 78 anos e grupo de risco, né? E um já era um paciente comprometido, acamado, né? Mas tivemos pessoas jovens com sintomas extremamente pesados, né? Tivemos uma jovem de 30 anos, né? Pessoa jovem, que não tinha nenhuma comorbidade, mas que ela fez um quadro de pneumonia, né? Que a gente chama de pneumonia por Covid, né? Extremamente perversa. Então, a gente fez o tratamento dela durante 14 dias com antibiótico, com corticoide, e não regredia. Tivemos que interná-la no hospital para tratar a pneumonia com medicações injetáveis mais potentes para ver se conseguia combater a pneumonia. E mesmo assim, ainda ela teve uma resistência. Então, são pneumonias pesadas, né? A gente precisa lembrar que esse micro-organismo ele não atinge apenas o pulmão, né? Ele atinge vários outros órgãos, né? Então, assim, a gente também não sabe o que é que vai ficar de comprometimento do corpo humano, né? Pós a passagem de um vírus desse, né? A gente não sabe o que é que vai cometer a gestante, por exemplo. Uma gestante que teve Covid, a gente não sabe como é que vai ficar essa criança, a gente não sabe como é que vai ficar o processo de gerar outro filho. Então, a ciência ela precisa avançar um pouco nisso, né? Então, a ciência não sabe disso,
né? A gente lembra que a gente teve o vírus do Zika vírus, que antes era só uma virose que era dor no corpo. Daqui a pouco descobre que o Zika vírus tinha influência no processo de formação das crianças e levaria à microcefalia. Né? Então, a gente não sabe o que é que esse micro-organismo vai fazer com essas gestantes e com esses fetos, né? Tem casos aí, já tem pesquisa também sinalizando, de sintomas dermatológicos, né? Que pessoas desenvolvem sintoma de bolhas nas mãos após a contaminação do vírus. Ou oculares, problemas a nível de olho. Né? Então, assim, na verdade, ainda é muita especulação, pesquisa se iniciando, né? Então, assim, está no campo ainda do conhecimento empírico, né? Mas ainda está se buscando, a partir desses achados, e está se construindo um processo científico em cima disso. Perfeito. Realmente, se nós formos parar para pensar, é muito pouco tempo. Né? Nós não temos ainda 7 meses, né, para nós conhecermos esse pesadelo que é o novo coronavírus. Você tem razão. Bom, então, eu queria estar agradecendo, Evandro, mais uma vez, a tua participação, e eu convidaria Matheus, né, para as considerações finais e algum comentário que queira fazer a respeito dessas questões que foram colocadas. Bom, eu gostaria de não deixar de comentar, observar sobre uma matéria muito interessante, né, de uma entrevista com um ecologista brasileiro que se chama Davi Lapola, onde ele fala que o maior repositário de coronavírus do mundo é a floresta amazônica. Né? É a floresta amazônica. Isso, né, indo de encontro que o Giovanni observou que existem fortes indicadores de que, né, esse vírus que estava ali dentro de uma cadeia, né, mais entre animais, numa floresta, né, mais no mundo selvagem, né, pulou para a convivência humana e traz essa pandemia, né? Porque eu observo, né, que a nossa Amazônia é o maior repositório de coronavírus. De que forma nós estamos tratando, né? O Brasil está tratando as suas florestas. Será que num futuro uma nova pandemia não possa surgir, né, daqui do Brasil? Né? É uma observação que não queria deixar de trazer. Tá? De qualquer forma, né, finalizando, eu gostaria de poder agradecer, né, uma oportunidade muito boa de poder compartilhar e poder, de algum modo, escutar os colegas de determinados pontos de vista, determinadas formas de atuação, né, e sinalizar que tanto a ciência vai necessitar aí de muito trabalho ainda para entender que vírus é esse, né, que ele age de uma forma muito inesperada, né, e que de algum modo até desordenada pela forma como se entende muitas vezes a atuação de um vírus, né, vai ser necessário muito tratamento simbólico e político também, né? A sociedade precisa encontrar formas de se reconstruir, né? E de algum modo, né, para responder uma questão sobre o luto que o Carlos Azevedo fez, né? O luto, né, segundo Freud, no livro Luto e Melancolia, ele vai dizer que o luto ele é o trabalho psíquico de alguém de tirar, desinvestir psiquicamente da pessoa que morreu para encontrar outras formas, outros objetos de amor. Só que dentro desse trabalho de luto social, nós estamos passando por uma série de outros problemas que trazem o tom da injustiça, né? Trazem um tom, né, de que as coisas, a maneira como as coisas estão sendo encaradas não deveria ser dessa forma, que a sociedade, que o poder deveria encarar de uma forma diferente. Então, a gente vai precisar de um pouco mais de tempo, pelo menos dentro da minha capacidade de análise. Tem outros profissionais que têm uma especialidade aí para poder falar de luto, para entender
como vai ficar psiquicamente as pessoas mais para frente. Tá? Então, muito obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, Matheus, pela participação, por estar participando desse debate, um debate tão rico. E, para concluir, a Ana Celeste Casulo vai fazer as considerações finais, comentando alguma questão que foi colocada aí para o nosso público e para os colegas que estão aqui no debate. Bem, uma coisa que Matheus colocou, que é bem interessante, né, que essa situação de abandono completo, né, que a gente vem vivendo, tanto das autoridades e muitas vezes pelas próprias pessoas, né, que elas não têm, ou não se importam, ou não têm condição de cuidar de si mesma, né, esse desamparo enquanto esse afeto mais elementar. Mas me parece que esse desamparo, né, enquanto um efeito subjetivo, quando ele sai e ele encontra, né, todos esses obstáculos objetivos que nós estamos tendo, né, um governo que não se incomoda, né, com os profissionais, não se incomoda com as pessoas, né, que parece que estabeleceu um rito, porque o Deus mercado deve estar muito, uma coisa até primitiva, né? O Deus mercado está muito violento, vamos fazer a oferenda de vida para ver se ele se acalma. É algo bem possível. Então, me parece que isso se transforma em desespero, né? É uma transformação. É quando ele vem ao mundo, esse desamparo, numa situação muito séria, porque o que a gente está vivendo, Evandro colocou muito bem, muito séria a situação da saúde, e não tem como a gente, como o Matheus colocou também, né, tem uma ruptura no tecido simbólico, aí a gente não tem mais como estar se arranjando para arrumar nossas bengalas e aí caminharmos para a vida. Você tem uma população, uma parte da população que está caindo realmente no desespero, né? Porque a gente não tem nenhuma, tudo escuro, a gente não sabe quando é que isso vai acabar, a gente não tem previsão de vacina, tem uma outra história, está avançado, tem umas vacinas na China, tem uma medicação que surgiu lá na Alemanha, mas são coisas assim que ainda se precisa estudar, se precisa analisar, ninguém sabe se é bem assim, né? E o tempo também, a forma como isso está sendo feito, né? Não foi feito realmente os cuidados, um lockdown, um fechamento total, as coisas foram feitas de forma perversa, lockdown, está tudo fechado, mas quando você chega no centro está tudo aberto, né? É um fingimento, finge que estamos fazendo isolamento social, se finge que usa máscara, se finge que estamos fazendo isolamento, né? Como se tratando o Covid, que é uma doença gravíssima, como sendo uma gripe comum mesmo, uma gripezinha. E o tempo que isso está levando, né? Mesmo para aquelas pessoas que estão seguindo, tentando ao menos seguir direitinho essa rotina. Vai haver um momento que essas pessoas vão cansar, né? Porque é uma coisa assim meio que indefinida. E aí acidentalmente vão começar a se contaminar também, né? Porque imagina, a gente está há quanto tempo? Desde março, né? Seguindo todas essas situações, esse protocolo. E uma outra coisa que me incomoda, e isso me incomoda por demais, é a questão da educação, né? Essa preocupação das escolas e não perder o ano letivo, não perder o conteúdo, né? E uma situação que é o que a gente precisa fazer é preservar as nossas crianças, os nossos adolescentes. Por quê? Porque o Covid ele tem reações violentíssimas, Evandro pode até explicar um pouco sobre isso, com crianças e adolescentes, né? Os síndromes inflamatórias no corpo, você parece uma varíola, alguma coisa
né? Estoura o corpo inteiro. E por que essa preocupação com isso, né? De ter que tirar essas crianças, elas correrem risco de vida em nome de quê? Né? De um ano? É só um ano na vida. Ninguém vai morrer por causa disso. Agora, se vai morrer, se insistir nessa loucura. É outra coisa que a gente vai percebendo, são movimentos suicidas, né? Por quê? Não custa nada essas crianças, elas já perdeu o ano, perdeu, vamos fazer outra coisa com a escola, vamos ensinar a tocar violão, vamos ensinar a tocar flauta em casa, já perdeu, né? Não vai recuperar, elas não têm condição emocional, não têm condição física, vão para a escola, vão contaminar a avó, né? Que está mais fraca, vai ser um outro problema, assim, muito mais sério, mais grave, né? Porque vamos começar a levar as crianças, e a gente nem sabe as consequências desse vírus futuramente. Então, me parece que tem um acordo meio assim, né? Um povo que quer morrer e um governo que quer matar. Então, se faz uma aliança, né? E vamos lá. E a gente que não quer morrer, nem quer matar, estamos traçando uma terceira via, né? Porque essa é a sensação, e quando você faz a leitura, né? Eu faço a leitura, eu vejo uma notícia aqui, eu vejo outra ali, e aí eu vou juntando as bizarrices que aparecem, porque para mim tudo isso é muito bizarro, né? Como se fosse realmente. E aí eu penso, né? Eu penso eu começo a levar muito a sério nessa perversão comum, né? Como a gente estava conversando esses dias, Matheus. Né? Essa coisa dessa perversão comum, né? Enquanto uma forma de laço social. Né? A gente começar a pensar a partir daí. É só isso. Ana, obrigado pela participação, mais uma vez agradecendo aí ao Matheus, ao Evandro, à Ana Celeste. Realmente é preciso uma pandemia para nós fazermos live no sábado à noite, que podíamos estar na balada, podíamos estar fazendo outras coisas, mas estamos aqui fazendo uma live, inclusive revendo os amigos, né, se humanizando, porque isso aqui tem um fluido espiritual muito grande que vai nos fortalecer. E eu diria que, no meio de todo esse inferno do novo coronavírus, tem algumas coisas positivas. Pelo menos para mim, uma delas foi aprender a fazer live, que eu não sabia nada há 3, 4 meses, e eu vejo que tem inúmeras possibilidades. Antes de ir para as palavras finais, eu queria só lembrar mais uma coisa. A Celeste falou... Não é que exista um acordo, Celeste. Na verdade, você tem uma lógica que é a lógica do capital. E é isso que você falou. A lógica do capital é a lógica, hoje, com essa crise estrutural, é a lógica da necrofilia, certo? É o necrocapitalismo. Né? Vocês imaginem... Para existir, as pessoas têm que acordar. Que o ministro, sim, mas aí é um processo muito mais complexo, porque entra ideologia, entra uma série de coisas, mas tem ministro da economia que está festejando, porque vai se reduzir o gasto da Previdência Social. Né? Na Espanha, pela primeira vez em quase 10 anos, o gasto com os velhinhos, lá da pensão dos velhinhos, se reduziu. Só para nós vermos que existe, na verdade, algo muito podre nesta ordem, na ordem do capital. Só que isso daí é uma estrutura. Os agentes, muitas vezes, não têm consciência, certo? Mesmo assim o fazem. Mas nós vamos ter muitas oportunidades daqui para diante, outras lives, até para tratar dessa questão tão candente que é a saúde mental, porque talvez estejamos apenas começando a uma problemática que vai se aprofundar. Né? Então, eu queria só estar convidando vocês para, primeiro, conhecerem o site da RET, Rede de Estudos do Trabalho, certo? E também entrarem neste canal do YouTube,
que é o da RET Debates, onde tem uma série de lives, todas as lives que nós fizemos nos últimos 3 meses, certo? Pesquisadores, trabalhadores, analistas, tal. Eu convido vocês a acessarem, a curtirem no canal, porque isso vai dar mais base para que a gente prossiga fazendo essas lives, né? Então, gente, obrigado a todos vocês, se cuidem e boa noite, até a próxima live do projeto da RET. Obrigado.